Olá, alguma vez já surgiu aquela dúvida de quando é preciso dobrar a última letra de um verbo ou quando tirar o "é" do final antes de colocar o ing em inglês? Pois bem, nesta análise vamos mergulhar fundo nas regras ortográficas do present continuous, que a gente também conhece como gerúndio. A ideia é olhar cada detalhe, desde as regras gerais até as exceções, para que tudo fique bem claro. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com o alicerce de tudo, que é o verbo to be. Depois, passamos para a regra geral de adicionar o ing. Na sequência, vamos ver as particularidades dos verbos que terminam em e e também os casos especiais, como o padrão CVC e os verbos com y. E para fechar, a gente junta tudo num resumo final. Então, vamos começar pelo ponto mais importante. Antes de sequer pensar em colocar ing em algum verbo, a gente precisa ter certeza de que o verbo to be está ali, presente e conjugado da forma correta. Ele é, sem dúvida, a base indispensável para formar o present continuous. A fórmula é sempre a mesma. Primeiro vem o sujeito, depois a forma correta do verbo to be e só então o verbo principal com ing. Como a gente vê na tela, dizer I speaking está incorreto. O certo é I am speaking. A mesma coisa vale para you are sleeping. Sem o verbo to be, a frase simplesmente não está no present continuous. Ok, com a base bem estabelecida, vamos para a regra geral que, felizmente, é a mais simples de todas. Para a grande maioria dos verbos em inglês, basta acrescentar ing no final. Essa regra é bem direta. Por exemplo, o verbo work vira working. Numa frase teríamos I am working ou eu estou trabalhando. Já o verbo eat se torna eating, como em we are eating, que é nós estamos comendo. Sem complicação. Agora, vamos começar a explorar o primeiro grupo de exceções. O foco aqui são os verbos que terminam com a letra E, porque eles têm algumas regras próprias que são bem importantes de conhecer. E para ilustrar as diferentes regras que envolvem a terminação E, vamos usar estes verbos aqui como exemplo. Drive, love, see, agree, lie e die. A primeira regra deste grupo é para os verbos que terminam com um E mudo, aquele que não é pronunciado. Nesses casos, a gente simplesmente remove esse E final antes de adicionar o ing. Vamos ver os exemplos práticos. O verbo drive se torna driving, na frase he is driving ou ele está dirigindo. Da mesma forma, love se transforma em loving, como em she is loving the movie, que significa ela está amando o filme. Agora, atenção para uma variação importante. Se o verbo terminar em "ee", ou seja, com um "e" duplo, a gente não remove nada, simplesmente adicionamos o ing direto no final do verbo. Manter esse "i" é fundamental para o som do verbo. Por isso, see vira seeing, como em I am seeing the snow, eu estou vendo a neve, e agree se torna agreeing, como na frase they are agreeing, eles estão concordando. Chegamos na regra mais particular que envolve a letra E, os verbos terminados em IE. Aqui, a transformação é um pouco maior. A gente troca o IE por um Y e só depois adiciona o ing. Essa mudança é feita para garantir que a pronúncia do verbo continue correta. Veja só os exemplos. Lie se torna lying, como em The document is lying on the table, ou o documento está sobre a mesa. E die vira dying, como em The plant is dying, a planta está morrendo. Excelente! Vamos avançar para o nosso próximo bloco de regras. Agora, o nosso foco vai ser nos verbos que terminam em Y e naqueles com a famosa estrutura consoante-vogal-consoante, ou CVC. A regra para os verbos que terminam em Y é muito consistente e fácil de lembrar. O Y final nunca é removido, não importa se antes dele vem uma vogal ou uma consoante. A regra é clara, é só adicionar ing. Para reforçar, vamos aos exemplos. Em play, temos uma vogal antes do Y e vira playing. Uma frase exemplo, The child is playing, a criança está brincando. Já em study, temos uma consoante antes do Y e vira studying. Exemplo, The student is studying, o aluno está estudando. A regra não muda. Agora, vamos definir o que é esse padrão CVC. Ele se aplica a verbos curtos, geralmente de uma sílaba só, que seguem a ordem: consoante, depois uma vogal e, por último, outra consoante. O exemplo clássico é run. Temos o R, consoante, o U, vogal, e o N, consoante.
Para os verbos que seguem esse padrão CVC, a regra é muito específica. É preciso dobrar a última consoante antes de adicionar o ing. Essa é uma regra essencial para a escrita correta. Veja só a regra em prática. O verbo run vira running, com 2 N's. Exemplo, the athlete is running, ou o atleta está correndo. O verbo get se torna getting, com 2 T's. Exemplo, it is getting late, está ficando tarde. A consoante dobrada fica bem evidente. No entanto, como em muitas regras, aqui também temos exceções. Para o CVC, são 2. Verbos terminados em W ou Y não dobram a consoante, mesmo que sigam o padrão CVC. E existe uma razão para isso. O nome da letra W em inglês é double U, ou seja, U duplo. Então ela já carrega essa ideia de duplicação. Já o Y tem uma origem histórica de vogal e por isso se comporta de forma diferente. Vamos ver exemplos dessas exceções. O verbo throw, terminado em W, vira throwing, sem dobrar nada. Exemplo, he's throwing the ball. Ele está arremessando a bola. E say, terminado em Y, se torna saying. Exemplo, she's saying the truth. Ela está dizendo a verdade. E agora, para nossa sessão final, vamos consolidar tudo que a gente aprendeu. A ideia é ter uma única tabela, um resumo completo para servir de referência rápida. Vamos revisar ponto por ponto. Para a maioria dos verbos, como work, só adicionamos ing, working. Com e mudo no final, como em drive, removemos o e, driving. Com ee no final, como em agree, mantemos tudo, agreeing. Com ie, como em lie, trocamos por y, lying. Verbos terminados em y, como study, mantêm o y, studying. Em verbos CVC, como run, dobramos a consoante final, running. E, finalmente, nas exceções CVC com W ou Y, como em say, não dobramos a consoante, saying. E com este resumo, a gente fecha a nossa análise. A gramática inglesa é cheia de padrões e, claro, de exceções. Isso acaba nos levando a pensar: quais outras estruturas gramaticais em inglês, como as regras de plural ou do passado simples, também apresentam exceções tão importantes que merecem atenção para dominar o idioma?